Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 40 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 39, nós vamos ver o episódio da prisão de José por conta das falsas acusações da mulher de Potifar, né? Só que no final do capítulo 39, ele nos fala que mesmo José estando na prisão, ele era benigno, né? E ele ficou muito amigo do carcereiro, que o qual confiou a José todos os presos que estavam no cárcere. E ele confiava não só em José, mas José fazia muito bem a todos que estavam com ele ali. Isso para mim e para você é uma grande lição, porque quantas vezes em meio às aflições nós nos abatemos, não é? José não se deixou abater. Mesmo estando preso, José cumpria com o seu propósito. Ele estava preso fisicamente, mas a sua alma e o seu espírito estavam livres para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E no capítulo 40, nós vamos ver que o mordomo do rei e o padeiro ofenderam o rei do Egito. E o faraó ficou tão indignado que mandou prender esses dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, sabe aonde? Lá na prisão, onde estava José, né? E o texto fala que o comandante da guarda pôs também eles a cargo de José, né? E aí o texto fala que eles tiveram um sonho, os dois, e eles ficaram muito inquietos. E pela manhã, quando José viu eles, percebeu que havia algo de errado, né? Que eles estavam turbados e perguntou o que estava acontecendo com eles. Olha que interessante, não é? José, ele tinha uma sensibilidade de perceber as coisas que estavam ao seu redor. Mesmo preso, ele era sensível à necessidade das pessoas que estavam com ele ali. E aí, tanto o copeiro-chefe quanto o padeiro-chefe conta os seus respectivos sonhos a José, e José traz a interpretação, dizendo que ao terceiro dia o copeiro seria restaurado às suas funções, voltaria a servir a Faraó. Entretanto, o padeiro seria morto ao terceiro dia. E exatamente assim aconteceu. Só que o José tinha dito para o copeiro: olha, quando você for restaurado às suas funções, lembre de mim e fale de mim para Faraó. Só que o copeiro não lembrou, ficou tão empolgado de ter voltado às suas funções que esqueceu de José. Passaram-se 2 anos, exatamente, capítulo 41 fala isso, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho e pareceu-se achar-se ele em pé junto ao Nilo. Este sonho perturbou tanto ao faraó que ele ficou inquieto, não conseguia dormir. E quando enfim ele dormiu, ele teve outro sonho. E os sonhos eram muito semelhantes. No primeiro, eram vacas gordas e vacas magras. As gordas comiam, engoliam as vacas magras, engoliam as vacas gordas. No segundo sonho, já eram espigas de milho, espigas bonitas e espigas feias, e as feias engoliam as espigas, né? Essas mirradas engoliam as espigas cheias. E aí ele acordou e ficou, sabe, perturbado com isso, mandou chamar os magos do Egito, está no versículo 8 do capítulo 41, e eles não souberam dar a interpretação. Foi nessa hora que o copeiro-chefe lembrou de quem? De José, que lá na prisão havia interpretado o sonho dele. E aí ele conta a história para Faraó,
que um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, né, onde ele contou os sonhos, trouxe a interpretação de cada um segundo o seu sonho, e como foi interpretado, assim mesmo se deu. E aí mandam chamar José, né? E aí Faraó conta o sonho a José, e respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Capítulo 41, versículo 16. Então contou Faraó a José o seu sonho, primeiro das vacas, depois das espigas. E aí, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Versículo 29. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão de 7 anos de fome. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrado da abundância da terra que foi vista, né? Porque a fome seguirá, porque esta será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois, Faraó, escolha um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Ajunte tudo, porque vai vir os 7 anos de fome, né? E aí o conselho foi agradável ao Faraó e a todos os oficiais. E aí disse: acharíamos porventura homem como este, de quem há o Espírito de Deus? Outra lição aqui nós aprendemos. Deus nos chama aqui na terra a sermos representante deles. Aonde você for, onde tiver fome, aonde tiver prisão, aonde tiver, sabe, espírito turbado, Deus te chama para fazer a diferença por onde você estiver. E aí, Faraó reconhece em José este homem. E aí ele disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que você. E aí disse mais Faraó a José: vês o que faço? Autoridade sobre toda a terra do Egito te darei. E aí ele tira o anel da mão e coloca um anel na mão de José. E vai fazer ele vestir roupas de fino linho, coloca colar no seu pescoço, demonstrando a todos a autoridade que ele estava transmitindo para José. E aí José começa, né, a fazer tudo aquilo que ele tinha dito para Faraó, colher toda a abundância, até que chega os 7 anos de fome. O Egito estava totalmente abastecido e preparado. E aí nós podemos ver que antes de chegar esse período de fome, José recebe um presente, sabe qual é? 2 filhos, os quais deu um nome, né? Ou seja, ele casou com a filha de um sacerdote lá do Egito, e o primogênito ele chamou de Manassés. Pois disse ele: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa do meu pai. E ao segundo ele chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E aí nós vamos ver que passou os 7 anos de abundância, né? E chegou os 7 anos de fome. E
todo mundo se voltava para o Egito, porque somente o Egito tinha alimento para repartir, né? E nisso chega a fome, sabe aonde? Lá na casa de Israel, na casa de Jacó, na casa dos irmãos de José. E eles são obrigados a buscar mantimento no Egito, né? E aí nós vamos ver que eles foram para lá, os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador naquela época e era ele que vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Vendo José os seus irmãos, os reconheceu, porém eles não reconheceram José, né? E aí ele perguntou: de onde você vem? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. E aí nós vamos ver que José começa, né, a ter esse diálogo com eles, né? E aí dá para eles todos os suprimentos, só que coloca dentro o dinheiro que eles pagaram, né? E aí o texto fala que mais para frente eles vão ser flagrados, né? Como se fossem ladrões, como se eles tivessem roubado a José, né? Tudo arquitetado por José para trazer os irmãos de volta, né? Então, os irmãos de José vão regressar novamente ao Egito. Está no versículo 25 do capítulo 42. Então, disse os irmãos, né? Devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do meu saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolharam, dizendo: o que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que tinha acontecido. O Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Disseram-lhe: somos homens honestos, como não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe. O mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E respondeu-lhe o homem: o Senhor da terra, nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um dos vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome da vossa casa e parti. E trazei o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. E quando eles compartilham isso com José, com Israel, ele fica, sabe, aflito. Por quê? Na cabeça de Israel, ele vai perder mais um filho. Ele já tinha perdido José e agora eles queriam levar Benjamim. E aí nós finalizamos a leitura de hoje dizendo: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Ou seja, né? José era morto na cabeça de Israel, só tinha sobrado Benjamim, que era filho de Raquel, e ele se negou a deixar os irmãos levarem Benjamim para o Egito. Amanhã nós vamos continuar. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.